Um bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de saudar o deputado Hadi, que está presidindo essa sessão de hoje, e agradecer imensamente por ter aberto esse espaço para a União Gaúcha, para que a gente possa vir a tratar de alguns assuntos que são pautas nossas diariamente nas reuniões que nós fazemos naquela instituição e que hoje, na verdade, são assuntos candentes também dentro da sociedade gaúcha, né? E eu gostaria de começar, presidente, e na sua pessoa saúdo os demais deputados que aqui estão presentes, tratando daquele que é mais latente, né, que é o IP Saúde, onde o governo do Estado tratou do tema, e eu gostaria de iniciar dizendo que o IP Saúde, o senhor governador do Estado fez uma comparação com os planos de saúde privados, né? Mas é sempre bom lembrar que o IP, na verdade, é um sistema de saúde, ele é baseado sempre, foi na solidariedade, e eu acho que a gente também tem que pensar nessa característica muito peculiar desse sistema de saúde. E, pelo que apresentou o senhor governador, nós teríamos hoje mais ou menos 400, um pouco mais de 400 milhões de déficit do IP anuais, mas só que se nós formos pensar que o serviço público não tem corrigido os seus salários durante 8 anos, representa um déficit de 60%, quase, de defasagem dos salários, e que se nós apenas utilizássemos os índices inflacionários para essa recomposição dos salários, nós teríamos um superávit do IP em 400 milhões, fazendo uma conta simples, seria algo nisso. Então, acho que é um ponto que tem que ser tratado, tem que ser levado à discussão, ao debate. Nós temos, então, uma defasagem nesses percentuais de reposição salarial e uma inflação médica que chega a 150% quase ao ano. Então, simplesmente se falar que o aumento de alíquotas, a alicotagem com relação a dependentes, nós estaremos, mais uma vez, trazendo todo esse encargo para o servidor. Nós poderemos, com isso, estar estimulando que os salários mais altos que hoje estão no IP acabem saindo, e dentro desse sistema solidário, que o IP sempre se caracterizou, seria muito maléfico para o sistema. Isso nos acarretaria, essas saídas, uma sobrecarga ao Sistema Único de Saúde também. Nós precisamos pensar também numa melhora nas condições para o reingresso no IP. Essa alíquota hoje, mais do que dobrada para reingressar no IP, também é um fator a desestimular que pessoas voltem ao sistema. Então, eu gostaria, com relação ao IP, sem falar as dívidas que o próprio Estado teve com o sistema, chegou a ser 1 bilhão essa dívida por falta de repasses nas contribuições paritárias, descontos em precatórios, RPVs, são todos temas que têm que passar por esse debate. Talvez uma audiência pública seja necessária para que seja debatido mais profundamente, porque nós estamos falando num sistema que hoje agasalha 1 milhão de gaúchos, né? Não é pouca coisa, e que, se realmente esse sistema não se mantiver, nós vamos ter consequências muito sérias na saúde pública do Estado do Rio Grande do Sul. Passando para um segundo tema, para tentar cumprir aquilo que me comprometi em ser breve, utilizar meus 10 minutos, nós temos hoje uma outra preocupação dentro da União Gaúcha, que congrega 27 instituições do serviço público, ou seja, é bem representativa do que é o serviço público gaúcho hoje, que é a possibilidade de migração de sistemas previdenciário até o mês de agosto desse ano. Nós temos observado todos, dentro das nossas instituições, uma pouca adesão a essa possibilidade, e os motivos são basicamente porque, se formos comparar o que a União ofereceu aos servidores para que eles façam essa migração, especialmente no que se refere ao benefício especial, o nosso é muito inferior. Cito 2 exemplos. No nosso, se conta todo o período de contribuição para se fazer o cálculo. No sistema da União é contado 80%, ou seja, há um ganho ao servidor que migra.
Nós também temos um caráter vitalício no sistema da União, e aqui é limitado a 21 anos e 8 meses, para ser mais exato, né, que o benefício especial é pago para quem fizer a migração. Então, eu gostaria que fosse objeto de debate, nós, União Gaúcha, gostaríamos que fosse debatido, primeiramente, um prazo, uma prorrogação nesse prazo, talvez 1 ano, para que haja essa adesão, porque, senão, os fins para os quais foi feito esse projeto, ele não vai atender ao que se pensou pelo governo do Estado, até mesmo, porque teremos uma baixa adesão. É o que se está verificando em todas as carreiras que estão do serviço público, que estão submetidas a essa possibilidade. Então, me parece que seria muito producente, até mesmo para o governo do Estado, se prorrogar por 1 ano, para que a gente possa abrir novamente uma negociação, tentar melhorar essas condições da adesão ao novo sistema, para que todos saiam beneficiados, né? O próprio servidor fazendo uma escolha, que é uma escolha muito difícil, né? Migrar desse sistema previdenciário, isso mexe com o futuro das pessoas, para que ele possa fazer, então, uma escolha melhor, mais justa, e que não haja uma diferença para o serviço público da União, afinal de contas, todos servem para a mesma causa. E, para finalizar, só para deixar registrado que o próprio governo do Estado agora vem falando de que é necessário uma renegociação, né, do regime de recuperação fiscal, a que houve adesão no ano passado por parte do Estado. É importante também deixar claro que a União Gaúcha e as instituições que estão aqui sempre se posicionaram de uma forma muito firme com relação a isso, aos malefícios que vão acarretar ao Estado do Rio Grande do Sul, nas condições, né, em que houve essa adesão. Então, me parece que eu acho que a Assembleia também deve se posicionar, e, a partir de um momento, a gente espera que esse debate também parta daqui, e também por parte do governo federal, também, né, que haja realmente essa abertura que foi prometida lá na campanha ainda do agora presidente da República. E, por fim, finalizando mesmo, me parece que a revisão geral anual tem que estar sempre no horizonte do governo do Estado, pois isso está interligado com tudo que a gente falou até aqui, né? Havendo a revisão, há pelo menos uma recomposição dos salários para refletir no IP Saúde e reflete em todas as outras questões que digam com o serviço público do Estado. Então, deputado, presidente, e não querendo tomar mais o tempo da comissão, mais uma vez, só gostaria de agradecer o espaço que foi conferido à União Gaúcha e dizer que a União Gaúcha está de portas abertas sempre para recebê-los, para conversar, para trocar ideias, para propor algumas sugestões em todos esses aspectos, porque o nosso interesse é acima do interesse, defender o interesse do serviço público gaúcho, mas também que o Estado do Rio Grande do Sul funcione e prospere sempre. Muito obrigado. Obrigado. Passo de imediato a palavra ao Dr. Mário Hengantz, vice-presidente da União Gaúcha e presidente da ADPERGS. Muito bom dia. Obrigado. Então, muito bom dia, deputado Leonel Hadi, presidente dessa comissão, em nome de quem saúdo a todas e todos, também os demais parlamentares integrantes, deputado Edvilson Brum. Só um pouquinho que tem uma charanga aqui. Certo. Chegaram os mariachis aí, ó. O gaúcho da geral chegou aí. Eu achei que era porque o Brasil de Pelotas ontem quase fez o crime contra o Atlético Mineiro e estava vindo... Aí, maravilha. Em que pese eu seja o cerulho, deputado. Isso aí, maravilha. Vai prosseguir. Então, também saudando o deputado Edvilson Brum, deputado delegado Zuco, deputado Guilherme Passim. Agradecer inicialmente o espaço conferido nessa casa à União Gaúcha, que vem sempre tratando de temas tão importantes para o nosso Estado, para o serviço público, especialmente para as pessoas que utilizam o serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos sempre fazendo esse reforço, deputado, que toda a nossa luta por uma previdência e por um sistema de saúde público, porque o IP é, sim, um sistema de saúde público e não um plano de saúde, é fundamental para que nós tenhamos cada vez mais uma qualificação
e condições estruturais para que o serviço seja bem prestado à sociedade gaúcha. Nosso presidente muito bem pontuou os pontos centrais que muito nos preocupam, e cada ponto deles demandaria, pelo menos, o espaço de uma grande reunião, mas reforçar aqui, presidente, que o tema do regime de recuperação fiscal já vinha há muito tempo sendo debatido, desde a época que o nosso presidente hoje da Ajures, Cláudio Martinez, que presidia a União Gaúcha, já trazia diversas preocupações, levantando, fazendo apontamentos e trazendo contribuições importantes para o debate de algo que hoje nós estamos já verificando na prática, que o engessamento trazido, especialmente no que tange ao teto de gastos, e digo aqui também em relação à forma como está estabelecido o teto de gastos, em que as instituições autônomas têm um teto único e não um teto global, vai gerar um engessamento muito forte no serviço público nos próximos anos. Trago aqui o nosso exemplo da Defensoria Pública, por exemplo, que nos últimos 2 anos teve aí um aumento de 900 mil para 2 milhões de atendimentos. Saúdo também aqui a deputada Estela Farias, agora presente. E aí, quando você impõe uma limitação apenas o reajuste de repasse do 10º ao crescimento inflacionário, você impede o crescimento real de uma instituição, que essa casa, inclusive, vem apoiando para que esteja presente em todas as comarcas do Estado do Rio Grande do Sul. Na última legislatura, aprovamos a criação de 27, que ainda não haviam sido, não tinham uma defensoria pública específica e permanente, mas que ainda carece de 11 comarcas e que precisam, então, desse investimento. Quer dizer, você limita a possibilidade de um crescimento real por 9 anos. O Rio de Janeiro já está passando por esse problema, já vemos uma série de questões sendo questionadas no Estado do Rio de Janeiro, e a delegada Nadine, também aqui presente, recebe minha saudação, por favor. E temos, então, a necessidade de reabrir esse debate. Também nos preocupa e muito a questão do prazo para a migração, e como bem pontuou nosso presidente, para que as servidoras e os servidores públicos possam fazer a escolha de migrar ou não migrar de regime. Entendemos que seria importante reabrir esse debate nessa casa. Temos, inclusive, uma agenda na Casa Civil hoje, com esse requerimento para que se possa ampliar por mais 1 ano a possibilidade de migração, e assim também reabrir, desde já, o debate sobre as condições do benefício especial. Esse ponto é fundamental. O benefício especial hoje ele tem uma limitação temporal e uma diferença de cálculo que fazem com que a servidora e o servidor público tenham muita insegurança quanto à possibilidade de migração, e que poderia, inclusive, ser estabelecida, talvez, nos mesmos moldes em que se fez no plano federal, de forma vitalícia e a partir da média de 80% das principais contribuições. Uma preocupação muito grande também em relação à questão do IP Saúde, esse debate que está sendo travado nesse momento pelo governo do Estado. Nos parece que essa questão passa muito também pela remuneração das servidoras e dos servidores públicos, considerando que a contribuição do IP Saúde é balizada a partir dessa contribuição. Então, pensamos que esse ponto precisa ser debatido nessa casa, pensando na questão estrutural. Se a gente for pegar os custos e a inflação do sistema de saúde e o tamanho dos reajustes que os planos privados vêm sofrendo nos últimos anos, veremos que há, sim, uma dissonância, e talvez seja aí o principal ponto de impacto no IP Saúde. Agradecendo desde já o espaço dessa casa, dizemos que a União Gaúcha está sempre à disposição para contribuir nesse debate, na defesa do serviço público, especialmente das pessoas usuárias do serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário. Passo de imediato a palavra para o doutor Cláudio Martinevski, presidente da Ajures. Muito bom dia, deputado Leonel Hart, que preside essa mesa. Saúdo também as deputadas Estela Farias, Nadine, deputados Edvilson Brum, delegado Zucco e Guilherme Pazin. É um grande prazer estar aqui nessa comissão do serviço público, tratando de temas que dizem respeito ao íntimo, né, digamos, do servidor público, que é
especialmente a questão do IP-Saúde, e que faz com que isso seja um diferencial para se estar trabalhando no serviço público, né? E que está exigindo, de um lado, um planejamento muito consistente em relação à solução do problema, que não é de hoje. A gente sabe que há muito tempo esse problema vem se apresentando, mas é bom dizer que eu fui conselheiro lá do antigo IPERGS, né, que incluía IPPrev e IP-Saúde. Teve tempos, né, em que, inclusive, haviam reservas em relação ao IP-Saúde. Ele era superavitário, porque havia um planejamento muito bem feito por um servidor público, que hoje já é falecido, a Secretaria da Fazenda, e que ele visualizava que o plano era viável, né? E acho que a questão da viabilidade passa por alguns ajustes, logicamente, mas o fundamental realmente é a ausência de reajuste dos servidores, que é a base, né, da receita do plano, né? Acho que há uma exigência de estudos e de modificações, mas acho que o fulcro exatamente é a questão da ausência de reajuste. É isso que acabou demandando, e também a questão da gestão, especialmente a questão eventual de auditorias em relação aos gastos, né, que isso se começou lá atrás e depois acabou não sendo desenvolvido, né? Aí entramos na questão da Previdência, né? A Previdência sempre foi, do servidor público do Rio Grande do Sul, ela sempre foi taxada como sendo a grande vilã do déficit, né, do Rio Grande do Sul, déficit orçamentário, déficit financeiro, né? E se criou aqui no Estado, exatamente pela União Gaúcha, a possibilidade do benefício especial. Isso foi conquistado posteriormente à implantação do regime de previdência complementar no Estado. Foi uma luta associativa da União Gaúcha que conseguiu conquistar. Só que foi tímido, realmente foi tímido, e o resultado é que aquela finalidade de almejar que os servidores migrassem para deixar de fazer, então, pressão em relação ao fundo previdenciário e passar para o regime novo capitalizado, da complementar, não teve o efeito desejado, justamente porque as bases que foram tratadas, muito bem tratadas aqui pelo Cristiano e pelo Mário, né, em pontos essenciais, acabou não estimulando o servidor gaúcho na migração, ao contrário da União. O modelo da União exatamente fez com que, inclusive, quem ganhava bônus de permanência migrasse, só para ter uma ideia, né? Por várias características da forma como foi feita o modelo do benefício especial em relação à União, e aqui foi muito tímido, né? E que isso, então, precisa talvez ser revisado, se é que se quer exatamente se buscar essa finalidade de se distensionar o custo do regime previdenciário para esse regime de previdência complementar. E, por fim, tratar da questão do regime de recuperação fiscal. Todos sabem que a União Gaúcha, enfim, a Júris, trabalhou intensamente no final da legislatura passada em relação à aprovação de um projeto de lei que impactava exatamente o regime de recuperação fiscal, que foi a forma como se conseguiu ali questionar. E eu acredito que isso represente que a gente tinha razão, porque hoje a gente vê a fala do governador, ele está dizendo que precisa ser revisado o plano de recuperação fiscal. E aí eu quero ressaltar a importância da Assembleia em relação ao regime de recuperação fiscal. Nós estabelecemos grupo de trabalho, grupo de estudo em relação a esse tema. Nós tivemos interlocução com o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, né, com quem a gente teve uma interlocução muito boa, e ele lá comprovou que a Assembleia tem poder e tem meios suficientes para interferir na questão danosa, né, do regime de recuperação fiscal em relação ao que ele representa no serviço público, nas políticas públicas, exatamente pela redução, né, da forma de gasto público em relação, sobretudo, às políticas públicas que passa pela questão do serviço público.
Posteriormente, enfim, o Rio Grande do Sul aderiu em novas condições, mas condições que são reconhecidas por todos como sendo impraticáveis, impagáveis. Nós vamos terminar o final do prazo que foi dado em relação ao novo regime de recuperação fiscal e ainda vamos estar devendo. O Rio Grande do Sul não consegue pagar. Isso é consenso. Nós estivemos recentemente novamente conversando com o deputado André Siciliano, que agora está justamente no âmbito do governo federal, tratando desse tema. E ele reconheceu exatamente que há uma onerosidade excessiva em relação aos encargos. Os encargos são impagáveis e isso precisa ser questionado, né? E acho que não existe melhor ambiente, desde que a gente obtenha os dados, né, e tempo suficiente para se debater esse tema. Eu acho que a Assembleia tem esse compromisso em relação ao Estado de tentar recuperar esse tema. Então, desejo que esses temas possam ser tratados aqui com maior profundidade na Assembleia. Obrigado, deputado.